Universo Diverso, com Luciana Neri. Jornalismo importa. Vamos conversar com jornalistas experientes, jornalistas sindicalizados, ex-estudantes. Vamos falar sobre a profissão em nossa região e também no país. Para começar, vamos conversar com Kátia Brembati. Ela é jornalista há 21 anos, editora do Estadão Verifica, professora de jornalismo na Universidade Positivo e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É uma das convidadas da Semana Jornalismo Importa da UESB. Professora, por que jornalismo importa? Jornalismo importa no dia do jornalista, da jornalista e nos outros 365 dias do ano. É importante ter em mente que o jornalismo está presente na vida das pessoas, no seu cotidiano, de muitas formas. Tem muitas vezes que as pessoas não percebem o jornalismo. E de que forma que as pessoas não percebem o jornalismo, professora? Seja o jornalismo de serviço, aquele jornalismo que dá dicas do trânsito, de quando são as matrículas da escola, quando vai ser o vestibular, alguma coisa assim. Ou seja, o jornalismo cidadão, aquele que leva informações de direitos humanos, de políticas públicas, de acesso a direitos. E também tem aquele jornalismo investigativo que muda realidades. Como isso acontece, professora? Por exemplo, uma pessoa que chega no posto de saúde e encontra um médico, muitas vezes não sabe que o fato do médico estar ali para atendê-la é uma consequência de uma reportagem que foi feita antes para dizer que não tinha médico, por exemplo, naquele posto de saúde e esse problema foi resolvido. Ou então, por exemplo, quando a imprensa demonstra um desvio de recursos e esse desvio é contido, esse dinheiro passa a ser aplicado em outras coisas, como, por exemplo, na contratação de professores. Então, o jornalismo está presente, mas ele passa despercebido para muita gente. Importante lembrar isso nessa semana de comemoração, né? Uma coisa que é bem relevante a gente discutir nesse momento de celebração, durante essa semana em que a gente está olhando para o jornalismo com atenção, é que os jornalistas e as jornalistas não podem estar sozinhos e sozinhas. A sociedade precisa defender o jornalismo. E não significa não criticar o jornalismo. A gente é passível de crítica, sim, principalmente quando a gente erra. Mas a questão é que hoje boa parte da sociedade não defende o jornalismo, sem pensar no tamanho da perda que seria não ter jornalismo, bom jornalismo sendo feito para informar as pessoas. Victoria Lobo vai contar pra gente como foi esse percurso de formação e profissionalização dela ao longo dos anos. Quando entrei na faculdade, o sonho de todos e todas era ir para uma grande redação, seja ela uma mídia online, mídia impressa, estar em frente às câmeras. Mas a realidade que a gente viveu no momento que a gente se formou foi a de grandes passaralhos nas redações tradicionais, jornalistas sendo demitidos porque esses jornais estavam em decadência. A população de periferia, a população de interior já não tinha por que querer se informar sobre o que estava acontecendo na metrópole, no eixo Rio-São Paulo. E aí também se deu um grande crescimento de jornais locais independentes, jornais locais, blogs, pessoas que se tornaram fontes de informação por conta das redes sociais. Só que muitas vezes essas informações não eram tratadas jornalisticamente, com diversas fontes, critérios noticiosos. E aí que a gente compreendeu que estávamos num momento de crescimento desse jornalismo local. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas precisavam se sentir pertencentes à notícia. A notícia precisa falar sobre a realidade que elas estão. Quais foram as consequências disso? Para onde vocês caminharam a partir daí? A gente começou a pensar mais sobre esse local de cidadão, de cidadã e o local do jornalista nesse meio social. Qual o papel social do jornalista nesse local em que ele vive? A gente se formou em Vitória da Conquista. Por que o nosso sonho era ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou Salvador?
Por que a gente não poderia criar ou pensar um bom jornalismo, um jornalismo de qualidade feito no local, para que as pessoas se sintam informadas e que a gente promova a cidadania delas? As pessoas serem fontes de informação, mas a gente passar por todos os critérios noticiosos e necessários para que uma notícia, uma reportagem seja publicada. E é por isso que o jornalismo independente local passou a crescer e ter esse boom nos últimos tempos, sabe? Vamos conversar com Moacir Carlos Almeida Neves. Ele é presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia. Possui 29 anos de atuação profissional no jornalismo, é assessor de comunicação do Sindicato dos Fazendários da Bahia e do Plano de Saúde CACEB. É primeiro secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Bom, Moacir, vamos fazer aí um panorama dessa profissão jornalismo aqui no Brasil? Ao longo de 90 anos, as universidades construíram um currículo que permite a formação dos profissionais do jornalismo para o exercício profissional responsável, ético e qualitativo. Em paralelo a isso, as organizações sindicais dos trabalhadores jornalistas, fundadas nas décadas de 40 e 50 do século passado, conseguiram com suas lutas garantir direitos específicos que permitem à nossa categoria condições adequadas e especiais para o seu trabalho. E quais foram essas conquistas, Moacir? Um exemplo disso é a inscrição na CLT do capítulo 11, que trata das questões específicas da nossa profissão. Mesmo com todas as mudanças de cunho neoliberal feitas na CLT ao longo dos últimos 30 anos, a parte específica que trata do jornalismo, o capítulo 11, não foi mexido, e isso é motivo de orgulho para nós, porque garante questões como a jornada especial de trabalho de 5 horas, que foi desenvolvida e colocada na CLT, haja vista as condições de estresse e adoecimento dos profissionais por conta da pressão do nosso trabalho cotidiano. Ao lado disso, nós temos a conquista da regulamentação profissional de 69, atualizada em 79, 10 anos depois, e que neste momento é fruto de discussão da FENAGE junto ao governo, haja vista a necessidade de uma nova atualização para incorporar as mudanças que advieram com a internet e as novas tecnologias. E qual a importância dessa regulamentação da profissão? Essas conquistas todas em seu conjunto permitem a estes profissionais um exercício mais qualitativo do trabalho cotidiano do jornalismo. Um jornalista bem remunerado, com direitos respeitados, ele pode fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, planejamento e sem medo do que pode advir nos dias seguintes. E os profissionais continuam apresentando algumas queixas, né? Baixos salários, condições de trabalho inadequadas. Evidentemente que a precarização das relações de trabalho coloca sempre o jornalista numa situação de permanente temor sobre o que pode ser o outro dia, e nessas condições é impossível você fazer esse trabalho tão nobre que foi conferido a esta categoria pelas sociedades modernas, qual seja o de levar informação de qualidade à sociedade e de ser os olhos da sociedade junto às instituições públicas e organismos privados. Vamos falar com Victor Terra. Ele é jornalista e mestre em comunicação e cultura, atualmente repórter e analista de educação na agência Lupa. A gente sabe que as fake news e a desinformação hoje são um dos grandes problemas da atualidade, né? Todo mundo que está usando a internet, rede social, que consome qualquer tipo de mídia, se depara com conteúdos falsos circulando por esses espaços de mídia. E o que a Lupa faz é oferecer soluções para questões envolvendo desinformação. Então a gente é um hub de combate à desinformação e faz isso a partir de 2 braços principais: a checagem de fatos, né, ou fact-checking, e a educação midiática. E como é feito esse trabalho, Victor? Todo tipo de conteúdo que a gente produz, todo tipo de projeto, ele trabalha com a lógica de transparência e com uma metodologia pré-estabelecida, porque a gente entende que é preciso que haja transparência diante do público para que as afirmações que a gente faz ganhem credibilidade diante da nossa audiência. E o que é exatamente a checagem de notícias?
é nada mais nada menos que uma técnica jornalística que a gente utiliza para verificar se uma informação ou uma declaração é ou não verdadeira, né? Quer dizer, se ela é fake news ou se ela é um conteúdo desinformativo ou não. Para isso, a gente utiliza uma metodologia e busca dados objetivos que ajudem a classificar se essa informação é ou não uma informação crível, né? Uma informação com credibilidade e com verdade. Com o passar do tempo, a gente sabe que foram surgindo novas formas de fake, né? E como é que vocês que trabalham com essa checagem foram se adaptando aí para conseguir chegar à verdade dos fatos? Hoje a gente trabalha a checagem a partir de textos, declarações, dados, imagens, vídeos, inclusive aqueles conteúdos produzidos por inteligência artificial. Tem aumentado bastante o nosso trabalho, a dificuldade do trabalho dos checadores. Você falou aí também sobre outros serviços da Lupa, serviços de educação, inclusive. Como é que funciona? Esse outro braço que a gente tem dentro da Lupa é o da educação midiática, porque a gente entende que, em complemento ao jornalismo e à checagem, a gente precisa também educar a nossa audiência. Isso significa que a gente aplica diante do nosso público, a partir de projetos, indo a escolas, conversando com educadores, um conjunto de práticas e metodologias que ajudam a fomentar essas habilidades, né? De acessar, analisar, avaliar e criar diante das mídias que estão em todos os lugares. Então a gente precisa, de certa forma, fazer uma alfabetização das pessoas diante dos conteúdos informativos e midiáticos para que elas possam entender de onde aquele conteúdo vem, qual é a chance daquilo ali ser, de repente, uma informação não confiável, quais são as técnicas, quais são as práticas que a gente pode adotar para reconhecer se uma informação tem uma dimensão de verdade, de credibilidade ou não. Então é mais ou menos por aí, nesses dois pontos que a gente trabalha. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Lupa, da nossa metodologia e das nossas checagens, você pode acessar o lupa.news. Marcelo Bronowski, ele é mestre e doutor em comunicação social, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também do mestrado em comunicação, já foi presidente da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo e editor de importantes órgãos de comunicação. Bom, Marcelo, com esse currículo todo, fala pra gente como é que você vê a importância da formação superior em jornalismo. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar falando a respeito de um assunto super importante para a sociedade e para a ciência, que é a formação superior em jornalismo. Ela é importante em vários aspectos, especialmente no atual momento que passa a sociedade brasileira na luta pela democracia. A história do jornalismo é uma história de luta sistemática pelas condições e garantias de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e o jornalismo se situa dentro desse espaço. Então, quando a gente nota e vê situações de ataque à democracia, nada mais importante do que pensar o jornalismo e também, nessa medida, pensar a formação superior em jornalismo para que ela possa atuar na qualificação dos jornalistas nesse cenário de crise, nesse cenário de indefinições. E o ensino do jornalismo, então, ocupa esse papel diante desse quadro indefinido ou desse quadro em transformação. Não é só fazer a graduação em jornalismo, né, Marcelo? Mas tem que ser uma graduação de credibilidade, de qualidade, ou então uma pós-graduação que atenda esses mesmos critérios. No âmbito da formação específica, né, no que diz respeito à necessidade de qualificar nossos estudantes, de qualificar os egressos, é importante que a gente reconheça a necessidade de estabelecer um padrão crítico, ético, fundamental para garantir uma avaliação precisa sobre os acontecimentos que ocorrem em sociedade. Essa avaliação crítica, analítica, é oferecida em larga medida pela estrutura organizacional, pelos programas, pelos projetos de curso e pelas ações de pesquisa e extensão que se desenvolvem na relação com o ensino. Você falou aí da extensão. A extensão universitária é uma forma de articulação entre a universidade e a sociedade através de projetos, de eventos como esse que aconteceu aí, da Semana de Jornalismo. É muito importante a extensão para o jornalista, não é? Sobre a extensão especificamente, que é um modelo importante que contribui efetivamente na formação, cabe destacar que as escolas agora, pelo Brasil todo,
estão empenhadas em ampliar sua atuação extensionista, oferecendo mais e melhores respostas às demandas sociais. Obrigado.